Opa! Tá me Boa ouvindo, Amanda? noite. Tô sim. Meu Boa áudio tá noite. saindo tranquilo? Tá perfeito, tô te ouvindo perfeitamente. Boa noite, seja bem-vinda. Primeiramente, eu já queria agradecer por você ter aceitado o convite. Eu sei que não é fácil fazer live assim. Do Bateu nada. vergonha do nada, né? Bateu vergonha, mas se fica tranquila, vai ser um bate-papo assim bem tranquilo, beleza? Sejam bem-vindos, gente. Para quem não sabe, estamos começando mais uma aulinha aqui da nossa edição especial de aquecimento para o nosso workshop que vai acontecer nos dias 28, 29, 28, 30 e 31 de outubro. O nosso último workshop, nosso evento online gratuito, onde eu vou dar os pilares para vocês aí, toda a introdução do método TEMAP, para você conseguir tratar as disfunções pediátricas em até 4 atendimentos. E até lá, a gente está fazendo essa edição especial de aquecimento, e são aulas todos os dias aqui no Instagram, certo? 2 semanas de aula, e hoje eu convidei a Amanda para a gente bater um papo, porque ela é uma aluna aí, uma fisioterapeuta que está aplicando o método TEMAP, está jogando nos resultados, manda cada resultado assim que eu fico impactado, né? Então hoje a gente vai bater um papo sobre isso, né? Como aumentar a confiança aí para você conseguir tratar o torcicolo de uma forma mais segura e você se tornar essa referência aí na sua cidade, beleza? Então, para a gente começar, Amanda, se apresenta, mulher, diz de onde tu é, qual é teu nome, tua idade, tua cidade, o que é que você faz? Conta aí pra gente. Eu sou Amanda, fisioterapeuta, sou formada há 5 anos. Moro no interior do Tocantins, uma cidade chamada Colmeia, que eu acho que muitos nem sabem onde fica. Nunca ouvi É bem no falar. interior mesmo. Estou formada há 5 anos na área da fisioterapia. Vim buscar agora a fisioterapia pediátrica, porque sempre foi meu sonho. E desde que eu conheci o TEMAP, eu me apaixonei por essa área e pretendo não sair tão cedo. Ah, que maravilha, show de bola. E Amanda, me diz uma coisa, como foi que tu me conheceu? Foi através do Instagram mesmo. Vi Hum, um anúncio até de um workshop seu também, acho que estava patrocinado, e eu já vinha buscando alguns perfis nessa área, né? Porque eu tinha interesse em me aprofundar uhum. mais. E acabei achando o seu bem numa propaganda do workshop. E assisti as 3 aulas, e aí de lá já entrei logo nas primeiras matrículas e fui. Ah, E que graças a maravilha, Deus entrei, não perdi a oportunidade. que maravilha. E Amanda, tu disse que tem 5 anos de formada, né? Assim, entrou nesse mundo pediátrico. Me conta um pouquinho da tua trajetória como fisioterapeuta mesmo, né? Um pouquinho da tua trajetória profissional, os percursos que você, né, percorreu aí até chegar hoje, nesse momento que você se encontra agora. Conta aí um pouquinho pra gente. Então, desde a faculdade, meu sonho era trabalhar na área pediátrica, mas mais voltado para o respiratório, porque ali eu já me apaixonei nos estágios, bebezinhos. Então, assim, como eu tinha 2 filhos, eu também gosto muito de criança. Então, Tu sempre tem desde a dois graduação filhos? tem. Meu Deus, Um, inclusive, tu tem quantos é, anos? Que eu tenho acho que vinte e tu... oito, 28. 28. Meu Deus. Tenho dois Eu achava que tu meninos, tinha 19. né? Tenho 2 meninos, já tem 11 anos, inclusive, pegou Caramba! muito nova. Então, Uhum. sempre gostei de muito, muito criança, então minha área que eu queria era aquela. Só que foi bem, quando eu formei, foi em final de 2019, e aí já veio o Covid, né? Já veio a Covid e tudo assim mudou. Eu tinha um bebê pequeno e estava com oportunidades para trabalhar dentro da UTI, mas eu optei por não trabalhar devido a ter crianças pequenas em casa. E aí eu pensei, a pediatria para mim era ali no hospital, né? Respiratória. Fiz alguns cursos, comecei uma pós-graduação na área de cardiovascular e respiratória, na UTI mesmo. Mas com o Covid aí eu já desisti. Falei, não quero mais, porque eu não vou ficar arriscando meus filhos, eu, na minha família. E aí entrei para a área de ortopedia, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, mas com a esperança de dar certo ainda. Da área de ortopedia começou a aparecer crianças também na área respiratória, né? E aí eu fui vendo que aqui onde eu moro não tinha, aparecia muitas crianças com torcicolo congênito e assim,
Só crianças que já eram um caso absurdo, que qualquer pessoa consegue diagnosticar porque era um caso muito severo. E a gente tinha pouco conhecimento da faculdade para tratar. Então, nisso aí eu comecei, ficava meses e meses e meses com aquela criança, o bebê, né? E não tinha resultado. Então, eu estava com um bebê, inclusive, assim, já tratando ele há 3 meses sem resultado nenhum, quando eu achei o Temap. E aí, esse bebê mesmo, com 1 mês, deu 4 sessões fazendo os métodos do Temap, eu vi que o resultado dele foi surpreendente. Daí, então, eu já comecei só a investir nessa área, divulgar e... Peraí, que a garganta secou um pouco. Bebe uma aguinha, ó. Eu vi foi uma garrafa gigante. É, E aí, deu um secado, só um minutinho. tranquilo. Bebe uma aguinha, dá uma tossida. Pronto. Aí, organizou. Até perdi o fio, que eu estava falando sobre o bebê, né? Eu Isso, tu comecei a já tava um tratar. bebê. Isso. Isso já tinha uns 2 anos que eu estava na área de pediatria mesmo, focado Trabalhando na ortopedia, trabalhando isso. ortopedia. Questão Uhum. neurológica, assim, atendendo de tudo um pouco, porque aqui sempre aparecia, assim, era na área de ortopedia, pilates, pilates infantil, Sim. questão de escoliose e respiratória. Uhum. E aí, disso, como começou a vir muitos pacientes de torcicolo, decidi aprofundar mais nisso. Tanto que eu também não tinha tanto conhecimento sobre a simetria. Por Sim. apesar de eu ser mãe de 2 meninos, Uhum. eu nunca tinha ouvido falar por nenhuma pediatra sobre isso, nem tentando me prevenir, nem me alertando, nada. Assim, como os Uhum. meus, até avaliando depois que eu fiz o curso, me aprofundei, eu acredito que o meu mais novo teve uma braquicefalia ali posicional, por ficar Uhum. muito tempo deitado na mesma posição, mas na época, até hoje, assim, eu tento falar muito com as pediatras aqui da região, porque tem algumas que ainda são meio resistentes em ver que isso realmente é um problema, né? Então, Sim, depois perfeito. desse bebê que eu atendi com o método Temap, aí tudo mudou. Aí de em diante foi só Temap. Só as técnicas mesmo do Temap, de terapia manual mesmo. Perfeito. E Amanda, pegando esse gancho, né, que você já até trabalhava ali com pediatria e estava naquele tudão, vinha tudo para você, mas você usava ainda aquele conhecimento que, infelizmente, a nossa faculdade, a gente sai da faculdade muito verde, né, sem muita informação, sem muito conhecimento específico. E trabalhando hoje com esse conhecimento da terapia manual, como eram esses seus atendimentos antes de você ter esse conhecimento da terapia manual avançada pediátrica que hoje? Qual é a grande diferença que você vê o seu antes e o hoje nos seus atendimentos, depois de aplicar o método? Assim, uma das coisas, o principal que eu vi, assim, uma diferença enorme na primeira, assim, as primeiras aulas que eu assisti de prática foi a questão do alongamento no bebê. Que na faculdade, até teve alguns lá na clínica escola, alguns bebês com torcicolo que a gente tratava, mas era assim, aquele alongamento pesado, Sim. a força, forçando o bebê chora o tempo inteiro, tá ali gritando e você tem que fazer, porque senão ele não deixa. Ele não deixa, você tem que fazer. Então, isso para mim, quando eu vi que isso era totalmente errado, não se faz isso, que pode gerar microtraumas. Então, assim, botar o bebê à força para fazer exercício, sendo que ele não consegue ainda, não está preparado. Então, tá ali aqueles alongamentos pesados, coloca o tummy time forçado, o bebê está irritado, e você obriga ele a fazer e pronto, tem que ficar de barriga para baixo porque ele tem que dar conta. E depois do tempo a gente vê que realmente muda isso, né? E eu vejo professores da época que eu estudei, tanto que eu tive um conflito esses dias com um professor, que uma paciente minha, aqui como é cidade pequena, né, levou o bebê porque Fofoca. ela é colega dele, aí ele viu o bebê, tô tratando por torcicolo. Mas ele não tem torcicolo congênito. Porque torcicolo é uma coisa assim muito explícita, tá ali na cara. Ele pode ter uma lesão de plexo braquial, sendo que o bebê não Entende? tinha nada É. assim. E aí ele, tipo, não, o torcicola, as técnicas dele, que deveria ser usada, até isso ele questionou. Ele, Hum. não, é só alongamento, é alongamento e pronto, não precisa fazer mais nada. Então, aí assim, a gente vê que ainda tá ali no tradicional, bem tradicional, que não é o correto, né?
A gente vê até pelas diretrizes que foram atualizadas aí agora também, né? Infelizmente, esse conhecimento, muito fisioterapeuta ainda tem esse raciocínio limitado, né? Então, de fazer um alongamento. Tem pontos muito importantes aí nisso que você comentou. Por exemplo, fazer um tratamento forçado, causando dor no nosso paciente, né? O paciente chora na fisioterapia, o paciente não suporta essas posições. Gente, você atende um paciente desse, quando ele chega na semana que vem, ele não quer nem olhar para sua cara porque ficou gravada essa experiência ruim do seu tratamento, certo? Você está causando dor, você está causando desconforto no seu paciente. Então, na próxima semana ou no próximo atendimento, que você vê esse paciente, quando ele vê sua cara entrar no seu consultório, ele vai começar a chorar. Então, dessa forma, o nosso tratamento já não flui tão bem, né? E a gente vê que existem técnicas específicas para a gente abordar esse paciente e até para que ele aceite o nosso tratamento, né? Inclusive, esse é um dos pilares que vocês vão aprender lá no workshop, né? Certo? Que é para fazer com que esse paciente ele aceite o nosso toque, entendeu? Então, quando esse paciente ele colabora com o nosso tratamento, a gente consegue ser mais resolutivo, mais cirúrgico. E o segundo ponto é alongamento, gente. Alongamento, ele não vai tratar o torcicolo, por quê? Primeiro, o torcicolo, quem disse que é o ECOM que está causando essa limitação cervical? Existem muitas outras estruturas que podem estar influenciando nesse paciente apresentar essa limitação cervical, essa inclinação do corpo, certo? A pelve, por exemplo, é uma região que a gente precisa saber avaliar e tratar. Tá? As diretrizes, os guidelines já falam sobre isso, por exemplo. Pegar meu boneco aqui. Existem conexões diretas da região pélvica com a cervical do nosso paciente, certo? Conexões de músculos que saem dessa região e fáscias que pega essa região de cintura escapular e vem aqui para a base do crânio do paciente. Então, muitas vezes esse paciente pode ter um problema na região pélvica e sim, pode causar alteração de mobilidade cervical. E aí você está lá perdendo tempo, causando dor no seu paciente, fazendo ele chorar, certo? Colocando ele à força no tummy time e você não está resolvendo o problema. Certo? E aí você fica 15, 20, 30, 40, 60 atendimentos, como aquela colega lá comentou na comunidade, que tinha feito 60 atendimentos no paciente com torcicolo 3 vezes por semana e ela não via resultado. E aí ela participou do workshop, teve conhecimento. No primeiro atendimento que ela teve esse raciocínio da terapia manual, ela, Ícaro, valeu pelos 60 atendimentos que eu tinha feito com esse paciente. E a família era engajada, não deixava de ir, não faltava, ia direitinho e eu não via resultado. Por quê? Porque a gente não foi cirúrgico. Quando eu falo cirúrgico é trabalhar a estrutura que precisa ser tratada. Você está entendendo? Então a gente precisa ter esse raciocínio. Por quê? Porque é assim que a gente vai conseguir ter segurança nessa avaliação, né, mano? Conseguir gerar resultado. Tu sentiu isso, assim, essa questão de resultado, Amanda, quando tu começou a aplicar? Lógico, né? Vendo que estava fazendo coisas erradas, que não era para fazer, depois que teve conhecimento. Mas em relação, assim, a resultado do teu paciente, a resposta clínica, tu viu diferença também depois que começou a... Muita, muito, muita mesmo. É, hoje em dia, assim, até uma das coisas foi, até para mim no começo, foi aceitar essa mudança de que a gente também não precisa atender um paciente 3 vezes na semana, né? Que às vezes você fica com o paciente 3 vezes na semana, tá aquilo maçante, você fazendo as mesmas técnicas, e ele tá ali só estressando e não tá tendo resultado nenhum. Então, eu também tinha pacientes igual esse bebê, a princípio, que eu já tava 3 meses com ele, 3 vezes na semana, e não tinha tido resultado. E aí, assim, ele veio até precoce, ele veio com 2 meses e pouco, então, assim, não foi tardio, ele já era com o método TEMAP. Hoje, os atendimentos que eu faço, até postei essa semana um bebê lá no grupo, que ela veio já com 4 meses, e com 4 atendimentos, o torcicolo já não tem mais, assim, tá Foi mesmo. totalmente simétrica ela. Então, Perfeito. antigamente, não. Esse primeiro bebê, que foi o que eu comecei a usar as técnicas mesmo, já tinha 3 meses fazendo 3 vezes na semana a fisioterapia convencional, né? Que não deu Sim. muito certo. E aí, logo, comecei a iniciar o TEMAP com ele em um mês, que foram 4 atendimentos, em um Um mês, por né? semana. Por Um semana, ele melhorou 100%. É engraçado isso que eu lembro que tu tinha realmente essa resistência de eu não posso fazer mais nada com ele na semana, não, né? O pessoal comenta muito isso,
Porque a gente sai muito. Você vê como a gente sai enraizado da faculdade e a gente nem percebe isso, né? A gente acha que é normal a gente tratar esse paciente 3 vezes por semana, fazer esse alongamento, e mesmo tratando 3 vezes por semana, a gente não gera resultado. Esse paciente demora, fica essa coisa maçante, a gente faz a mesma coisa, todo atendimento. O paciente já está marcado. Quando você olha na agenda que é aquele paciente fala, ai meu Deus, já dá aquela ansiedade, porque você não sabe se, né, você não sabe se melhorou, vai estar do mesmo jeito. E aí, quando você tem um conhecimento diferente, você fica até meio que resistente, né? Para aceitar. Será que como assim uma vez por semana? Mas é muito importante isso, gente. Por quê? Porque a terapia manual a gente não fica no superficial, a gente não trabalha só musculatura, a gente trabalha tecidos muito aprofundados, a gente trabalha inervações, fáscias, articulações, tecidos que recobrem o nosso sistema nervoso, ossos, entendeu? Então, o nosso trabalho ele é muito mais aprofundado com as técnicas da terapia manual. Não é alongamento, não é mobilização. E isso leva tempo. A resposta clínica do nosso paciente fica até por uma semana, certo? Fazendo com que aquele corpo ele vá se adaptando àquelas técnicas que a gente aplicou. É por isso que a gente, com a terapia manual, não atende o paciente mais de uma vez por semana. E pode dar esse friozinho mesmo. Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Que nem a Amanda tinha. E aí, quando você vê, realmente dá certo. Por quê? Porque você trabalhou as estruturas corretas. E a gente saiu, gente, só desse superficial de fazer alongamento. A gente tem muito isso enraizado no nosso conceito da fisioterapia. Que a gente só trabalha com musculatura, articulação, né? Mas não, a gente trabalha com tecidos mais profundos. A inervação, gente, por exemplo, o músculo, até se esse músculo ele tiver disfuncional, falando agora especificamente, por exemplo, do ECOM, se ele tiver contraído, né, resetado ali com essa tensão exacerbada, limitando esse movimento cervical, não faz sentido a gente fazer alongamento. Primeiro, tem um artigo falando que aquele nódulo lá no ECOM não está na fibra muscular, está na fáscia. Ou seja, não faz sentido eu fazer alongamento se o nódulo está na fáscia e não está no músculo, tá? E esse músculo ele só entra em tensão porque provavelmente a inervação que faz a ação muscular dessa estrutura ela pode estar disfuncional. Nesse caso do ECOM, quem é? O nervo acessório, que sai lá da basezinha do crânio. Então faz muito mais sentido a gente trabalhar essa inervação, a emergência desse nervo, para você melhorar essa condução neural e aí sim esse músculo relaxar. Porque o músculo ele é um mero empregado da empresa. Ele contrai e relaxa porque alguém manda ele fazer isso. Então a gente não perde tempo fazendo alongamento. Tá entendendo? Não faz sentido. Fez sentido isso pra tu, Amanda, quando tu ouviu assim pela primeira vez? Sim. Na hora que eu vi, não, né? Mas aí, vendo, fui buscando, assim, sendo bem sincera, no começo, a gente, quando você sair do tradicional, do convencional, no começo você dá, assim, um choque de realidade, né? Mas você basta você ver o resultado. Você tentou ali uma vez, acabou. Não tem mais discussão. Você não quer voltar no erro. Você já vê que ali é o certo e pronto, né? A pessoa vai sem acreditar e aí dá certo, fala, meu Deus, é mesmo, né? Deu Hoje, certo. às vezes posto lá na comunidade, dizer, gente, eu não acredito ainda que os resultados são tão bons. Às vezes você surpreende ainda com tanto resultado bom e rápido. Falando, Você pega extremos e vê o resultado em duas sessões, 2 semanas, você fica assim, meu Deus, como é que pode, né? Mas, perfeito. E Amanda, falando em resultado, antes, quanto em média durava, demorava quanto para dar alta num paciente antes de ter todo esse conhecimento da terapia manual? E hoje, qual é a diferença? olha, antes era assim, média de meses mesmo, 3 meses, 6 meses, depende do bebê, né? Nessa questão de torcicolo, principalmente. No mínimo aí 5 meses. E hoje tem logicamente que tem alguns casos que a gente tem que inter... É, demora mais um pouco, sim. mas a média mesmo é 4 atendimentos. Perfeito. Um mês, Maravilha. um mês, um por semana, mais ou menos. Às vezes nem um mês ainda, mas com 4 atendimentos. Então, essa é uma diferença muito grande. Isso Perfeito. porque de
diminui os custos, né, dos pais, diminui o tempo da gente com aquele paciente, acaba então deixando sua agenda mais livre, mais rápida, sem falar no resultado, que é o principal, né, que é bem. Você tocou num ponto, Amanda, importante. A gente também sai, eu não sei se isso é da sua época, né? Eu tenho mais tempo de formato que você, mas o nosso conceito ainda de fisioterapia na época da minha faculdade era exatamente que o nosso tratamento demorava e a gente queria segurar paciente, né? Para manter aquela nossa agenda cheia. Então, tem muito profissional ainda que acha que dar alta rápido para o paciente é uma coisa ruim. Como assim eu vou liberar esse paciente logo, minha agenda vai ficar vazia? Mas na verdade é o contrário, né? Porque se você dá alta para esse paciente mais rápido, significa que você gerou resultado mais rápido. E aí aquela mãe, quem é mãe aqui, tu é mãe, sabe que mãe adora conversar as pitangas da maternidade, né? E aí tem grupos lá no WhatsApp, e aí com certeza essa mãe vai compartilhar isso com outras pessoas. Com certeza ela vai comentar com outras mães, ela vai observar, nossa, meu filho tinha isso também, ó, levei lá em fulano de tal, e foi muito rápido o atendimento. Não é assim? Isso aconteceu Sim, contigo? acontece direto. Até assim, o que vem mais não é nem tanto a minha divulgação, os pacientes. É porque eu também sou muito falha nas redes sociais, tento acompanhar um pouquinho, mas a maioria é por indicação de outra mãe que viu. As mães já até me mandam, assim, tem uma que essa semana mesmo tirou uma foto de um bebê da família conhecida, falou, o que que você acha? Eu acho que ele tem uma braquicefalia. Eu falei, realmente. Ela, como é que eu falo para ela te procurar? Eu tô meio sem graça. Então, assim, normalmente é assim mesmo. Ah, que loucura. É engraçado isso que quando a gente começa a falar, né, sobre a simetria e tal, você vai criando um exército ali de Que mães elas vão. que elas estão ligadas ali nas assimetrias cranianas. E aí você começa a receber foto do nada de cabeça de menino na rua. Ó, porque aqui é o sobrinho da minha prima que não sei o que e tal, não sei o que que você acha e tal. E isso é muito bom, gente. Olha a responsabilidade que a gente tem e a confiança que as pessoas começam a ter no nosso trabalho, né? Pô, se Seja fulano, a Amanda falou, né? Ela realmente entende o que está fazendo. Por quê? Porque viu o resultado e sabe o que é que esse fisioterapeuta está fazendo. Então, a confiança das famílias começam a acontecer quando você começa a gerar esse resultado, sabe? E aí vai parar aquele nhenhenhê que a gente odeia de outros profissionais da pitaco, de outras pessoas falarem baboseira na internet e achando que não é nada demais, mas as famílias vão entender, não, se a Amanda falou, ela tem razão, ela tem certeza. A confiança começa a vir, né? Não é isso? isso. Tu ia Eu até falar alguma coisa. sobre isso mesmo, eu falei, é tão engraçado que até a minha manicure, ela não tem filho, mas ela me acompanha nas redes sociais e às vezes eu vou lá e converso com ela, ela fala, um caso que eu vi no seu Instagram, ela até os bebês das mães que vão lá, ela já me manda, eu falei para não sei quem te procurar, porque eu acho que tá estranho. Eu falo até ela que não é mãe, eu falei, então assim, a gente cria uma cadeia mesmo em volta, porque aqui, como eu falei, não tinha essas informações, então eu sou a primeira pessoa que estou trazendo aqui para a região inteira. Amanda, Então, não pode pode falar. falar. E Eu tua falei, cidade tem quantos mil habitantes? eu acho que em média 8.000. Meu Deus do céu. 8.000. Só Minúscula. aqui perto tem uma cidade que é onde tem a faculdade, tem ali, mas ela eu acho que está assim, muito 40.000. Só Entendi. porque eu atendo aqui todas as cidades da região. O Então, são várias interno. cidades, são várias cidadezinhas, assim, cerca de 30 minutos de uma para outra, 40 minutos, algumas até mais distantes. Atendo bebês de uma que é uma cidade grande aqui do Tocantins, que tem 300.000 habitantes, então vem bebês de lá para cá. Então, assim, já tem muito conhecimento aqui, que inclusive lá não tem profissional capacitado, numa cidade de 300.000 habitantes não tem. E aí as pessoas vão para tua cidade, que tem 8.000 habitantes, para tu Sim, tratar. E tu foi isso, a primeira a falar disso sim. na região. Porque aqui só tinha um osteopata que atua na capital. Agora eu sei que tem dois, Sim, mas assim, só tinha ele e ele era muito cheio, muito concorrido. Então, assim, só iam mesmo casos extremos que eram encaminhados. Um lá, outro, o pediatra viu um alerta já muito grande e encaminhava para ele na capital. Mas, tirando isso, eu acho que no Tocantins tem pouquíssimos profissionais
que Perfeito. falam dessa área, que atendem essa área de assimetria e torcicolo congênito. Mas se tiver 5 que eu sei, citando aí de todas as cidades, são muitos. Então, em pouco tempo, tu começou a aplicar e deu esse boom. E Sim, hoje, gente do entorno todo vai te procurar. Tua agenda hoje está bombada, né? tá cheio, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. E é por isso que a gente precisa ter essa rotatividade, sabe? Porque não faz sentido a gente passar 5 meses com o paciente, gente. Olha o tanto de gente que está precisando ser atendido e não tem profissional, não é isso? E é Então a muito. gente precisa gerar resultado. Precisa gerar resultado. E Amanda, como é que tá a relação com esses outros profissionais? Por exemplo, com os médicos? Eu sei que eu vi que tu já até conversa bem, né? Assim, com pediatra, neuro, enfim. Como é que tá essa relação tua com eles? De Toscol, das assimetrias? Me conta um pouco. No começo, eu tive um pouco de resistência aí dos profissionais, principalmente os médicos, porque, assim, como não era tão falado, eu acho que até eles estavam um pouco desatualizados nessa questão de tempo, de tratamento. Quanto antes encaminhar para o fisioterapeuta, melhores são os resultados. Então, assim, eu via pelos pacientes que chegavam em mim, que já eram bebês de 5 meses ou mais, e já eram, Sim. assim, casos extremamente severos. Então, eu já tinha uma clínica pediátrica que eu atendo na cidade vizinha, aqui, que é que tem cerca de 40 mil habitantes, mas eu atendia lá a área respiratória. Então, lá tem duas pediatras, que aqui na região só tem 4 pediatras, tudo dessa mesma cidade. Uhum. Então, lá tem duas. Eu comecei primeiramente falando para elas, né? Mostrando o conhecimento sobre isso, a necessidade, expliquei, conversei. E aí elas acabaram tendo esse alerta também, né? E as outras duas também da mesma forma. Acabou que as outras duas falou para as outras duas e já começaram a ter mais esse olhar voltado para isso. Hoje elas encaminham muito. No começo teve um pouquinho de resistência, mas hoje elas já estão bem alerta. Com 1 mês, mesmo bebê recém-nascido, já chegou para mim antes, chegava com 5, 6 meses, agora com 7 dias de vida. Eu atendi uma semana passada. Então, assim, já melhorou bastante. E aí, essa necessidade de neuro também, que só tem na capital, então a gente acaba pesquisando para ver, porque acaba tendo algum caso que precisa realmente passar pelo Pela neuro, avaliação. sim. Mas no começo foi difícil, agora já estão aceitando mais a questão e encaminhando, já está bem melhor. Tudo que é novo, não é fácil, né? Tudo que a gente vai fazer ou ouvir pela primeira vez precisa de um tempo ali para você absorver aquela informação, aquele conteúdo. Então imagina, sei lá, às vezes o pediatra é pediatra há 10, 15 anos e nunca ninguém falou sobre isso, né? E aí vem do nada uma pessoa tá falando, lógico que vai rolar uma resistência, certo? Só que aí você quebra essa resistência o quê? Com resultado, né? Você Sim. começa a mostrar resultado. Isso aconteceu comigo aqui na minha cidade. Eu fui o primeiro aqui em Petrolina a trabalhar com pediatria, trabalhar com torcicolo, com assimetrias cranianas, e eu já fui chamado até de charlatão aqui na minha cidade, no início, né? Eu tenho, né, 8 anos aí de atendimento. E por quê? Porque as pessoas nunca tinham ouvido falar. A internet, o Instagram não é o que é hoje, sabe? Se você digita ali o TikTok, gente, você digita ali, sai a informação, sai texto. O YouTube não era isso quando eu comecei. Então, eu sofri mais, eu tive mais resistência. Só que hoje em dia, com a internet, as famílias elas já chegam nas consultas sabendo que a filha tem uma braquicefalia, por exemplo. Que nem a mãe aí que a Amanda falou, ó, a filha da minha sobrinha aqui, tal. Sabe? Por quê? Porque pesquisa. E aí as famílias não estão mais aceitando isso, esse profissional desatualizado, e é assim mesmo, com o tempo vai melhorar. Não, as famílias não estão mais caindo nessa. E a gente sabe que não melhora, né? A gente sabe que o torcicolo não é só estimular lá para o outro lado que vai melhorar. A gente sabe que não é só alongamento, né? É tanto que a gente passou por isso na faculdade. E a gente passava meses com o mesmo paciente e nada evoluía, nada melhorava, porque a gente não tem esse conhecimento específico, entendeu? Então hoje estão mais alertas, as pessoas estão entendendo mais, até questão de amamentação. O torcicolo hoje, gente, já tem estudos falando sobre isso. O torcicolo ele antecipa esse desmame, acontece um desmame precoce, por exemplo. Então a mãe já chega, ó, não estou conseguindo dar de mamar em um peito. Será que não é um torcicolo? Não é assim? O pessoal já chega mais informado, né? Então é mais fácil hoje.
essa questão da internet está ajudando muito, mas também, gente, a internet não é fundamental, tá? Se você não é da internet, não tem essa necessidade. O que você precisa fazer é gerar resultado. Porque aí o boca a boca vai acontecendo. Que nem a Amanda falou, "Ah, sou meio falha na internet, né, Amanda? Tu é da internet Sim. assim? Ou posta uma vez ou outra? É uma vez no mês eu faço uma postagem lá dos resultados e aí, assim, às vezes posto nos stories aí um pouquinho um resultado ou outro para as pessoas estar acompanhando também. Mas sou falha, deveria estar postando mais. Mas assim, não é que eu posto todo dia. A cada 15 dias vai lá alguma Alguma coisa. coisa solta, É, né? E mesmo assim a agenda cheia, bombada. sim. Por quê? Por conta dos resultados, né? Então, quando a gente gera esse resultado de forma rápida, ter mais segurança para o tratamento, a gente acaba se tornando essa referência que a Amanda aí se tornou. Amanda, quando tu começou a aplicar as técnicas né, esse raciocínio, conhecimento do tema até hoje, tem quanto tempo? 6 meses. 6 meses. Meu Deus, tua vida mudou da água pro vinho, né? Tem 6 meses e eu falo assim, até no último depoimento que teve, que a gente fez lá o concurso no grupo, eu até falei sobre isso, porque assim, é uma coisa, você inicia no Temap, você assistiu as primeiras aulas, você já muda completamente, não tem como você ficar no que era antes. Então foi assim, foi Perfeito. muito rápido. Eu comecei, já comecei a aplicar ali, treinar mesmo. E foi então assim, foi questão de um mês, eu já tinha feito ali, minha agenda já tinha triplicado e com resultados. Não foi uma coisa assim, ah, eu comecei, fiz um curso agora, tô começando a entender sobre isso agora, não. Foi assim, comecei, realmente apliquei, tive resultados ali no início. Então, acredito que se eu não tivesse tido resultados, não tinha sido tanta mudança em tão pouco tempo, né? Que mudou muito, muito mesmo. Então, a questão, assim, aumentou muito a minha agenda mesmo. Antes eu atendia um dia, eu comecei a atender dois lá na clínica. E aí, às vezes, eu não tenho uma agenda lá, eles vêm até onde eu moro, os pacientes de lá da cidade mesmo. Então, assim, é uma coisa que realmente mudou muito, muito. Não foi, ah, tem 1 ano, 2 anos que eu tô nessa mudança, não. Foi 6 meses mesmo. 6 meses. 6 meses, começou a aplicar, gerou resultado e faz uma postagem por mês lá no Instagram. Sim, E as pessoas acham ainda que precisa estar na internet, né? Lá a internet é importante, mas se você não for a pessoa da internet, não seja. Agora só gere resultado. É isso que é o essencial, né? E aí a isso. Amanda tem gente que vem da cidade de 300 mil habitantes para a cidadezinha dela de 8 mil habitantes para ser atendida. Era o contrário antigamente, né? A gente do interior que ia para a Aí, cidade grande. A Amanda, agora o povo tá procurando a Amanda na cidadezinha dela. Como é o nome da cidade? Colmeia. colmeia. Colmeia, nunca tinha ouvido falar. E Amanda, vê só, muitas vezes o fisioterapeuta ainda tem muito aquele raciocínio e achar que é muito dependente assim de um diagnóstico médico, por exemplo, que faz uma tomada de decisão, que faz alguma coisa segundo o relatório de fulano de tal, tal. Hoje você acha, né, que qual é o profissional que está mais capacitado para tratar o torcicolo congênito? Nessa O sua fisioterapeuta. vivência? O fisioterapeuta mesmo, assim. Eu vejo por todos os profissionais aí que a gente acompanha, tudo. Tanto os pediatras, eles sabem, mas até uma pediatra aqui da cidade vizinha, achei bem bacana, que ela, quando eu comecei a falar, ela me mandou mensagem. Ela falou, nossa, eu queria saber mais, você pode me explicar? Porque eu não sei diagnosticar, assim, ter esse olhar para reparar nessas coisas, né, sobre o pescoço, preferência. Então, assim, ela mesma me falou, você poderia me explicar mais como que eu posso estar vendo aí uns sinais para te encaminhar? Então, assim, a gente que tem mesmo na mão o que que é para fazer. Eles até não cabe mesmo ao médico, tanta coisa para eles olharem, eles não vão reparar. Aí tem até mãe que chega, nossa, mas eu tô levando todo mês, faz aquela consulta, o pediatra olha, ela não viu, mas assim também eles não conseguem ver ali tudo, né? Então eu até acho que deveria ter mais incentivo para os pais a procurar fisioterapia de primeiro contato ali, igual o pediatra. Nasceu, não leva no pediatra, deveria passar por uma avaliação com o fisioterapeuta, né? A literatura já fala isso. Que quanto mais precoce
esse paciente iniciar, caso ele tenha um torcicolo congênito, a chance do prognóstico ser positivo é quase 100%. A gente conseguir reverter 100%. A literatura fala sobre isso, mas a gente que trabalha, a nossa galera lá da comunidade, a gente vê que os pacientes chegam com 8 meses, 7 meses, mas a gente deixa ele zero bala, não é verdade? Mas Sim. enfim, quando esse paciente ele chega mais rápido para a gente, a chance da gente resolver mais rápido, dessa mãe, por exemplo, não conseguir amamentar, ter outros problemas, né? Que o torcicolo ele não está só relacionado com essa questão do pescoço, mas ele é causador de outras disfunções no paciente pediátrico. As assimetrias cranianas têm total ligação com o torcicolo. O refluxo, gente, pode ter relação com o torcicolo, certo? E aí, já pegando esse gancho, Amanda, eu queria te falar, te perguntar. A gente aqui está conversando sobre o torcicolo e tal, mas na demanda, no dia a dia do seu consultório, aparece paciente com esses outros tipos de disfunções, né? Assimetrias cranianas, lógico, mas também um refluxo, uma cólica, sei lá, uma alteração de sono, irritabilidade, enfim. E você, de alguma forma, consegue ajudar esse público? Sim. Aqui, assim, em específico, ainda não é muito falado sobre o papel do fisioterapeuta nessa questão da disquesia, do refluxo. Só porque normalmente quando chegam, eles têm associado. Então, aí, assim, os meus pacientes mesmo que eu trato, às vezes vieram pelo torcicolo, por uma preferência posicional, mas aí já na anamnese você já vê que aquele bebê tá sofrendo com cólica, está sofrendo muito refluxo, a mãe já fala logo, nossa, ele vomita muito. Ele vomita o tempo todo. Então, quando a gente. Aí eu já explico, né, como é que funciona aí o atendimento. A gente já começa a englobar tudo isso no tratamento. E os resultados ele já vê. Nossa, como é que eu não sabia disso, que tinha relação. E a maioria não sabe que tem relação com o voltando no torcicolo, porque eles vêm pelo torcicolo, a maioria. Isso, Então, assim, aqui ainda não tem essa procura tanto para tratar isolado, aí as isso. cólicas, o refluxo. Uhum. Mas a maioria dos pacientes vem com o combo completo. É, Eles vêm com tudo. Então, e ele já vê resultado nisso aí. A gente começa a manipular tanto uma mãe mesmo esses dias. Falando, eu comecei a manipular e vi que o bebê estava espremendo muito. Já fiz umas técnicas e o bebê fez cocô na hora. E ela, nossa, mas tem a ver porque estava não sei quantos dias sem fazer cocô. E eu falei, sim, a gente faz as técnicas é realmente por isso. Eu estou fazendo era com esse propósito para ele, intuito. porque ele estava com dificuldade, né? Eu vi que ele estava ali. E ela, nossa, eu não sabia. Eu falei, não. Aí comecei a perguntar, era o segundo atendimento. Aí ela foi me explicando mais como é que era a rotina dele. Agora, toda vez que ela vem, ela já vem, nossa, será que ele já vai dar uma aliviada? Eu falei, vai. E toda vez ele sai assim, mais tranquilo, bem mais. Perfeito. Porque essas próprias disfunções, elas vão causando essas outras alterações, né? Então, é essa a mágica também da terapia manual, sabe? É a gente conseguir entender que nós não somos só o profissional, do torcicolo, da assimetria. Não, a gente trata o paciente pediátrico. Então, a gente consegue ajudar nessa questão do sono, nessa questão do refluxo, nessa questão da disquesia. E os pais, de fato, é difícil procurar especificamente por isso, porque eles ouviram dos pediatras que é normal, é assim mesmo. Normal. Vai passar. Não, tá ganhando peso, se preocupa não, vai passar, mas a gente sabe que não, né? Existem outras coisas, o bebê às vezes está ganhando peso porque talvez esse fluxo do peito dessa mãe é muito intenso, então ele ganha peso mais rápido. Mas o torcicolo tem muita relação com o refluxo, isso a literatura já fala também, porque mais de 40% do retorno do refluxo, ele é controlado pela uma parte da musculatura lá do diafragma. Então tem uma partezinha do diafragma que é específica, onde o esôfago passa, e é como se fosse uma válvula. E é ele que controla esse retorno, né? E aí, muitas vezes, essa disfunção de cervical vai alterar essa musculatura diafragmática também. E aí essa região perde o controle e esse refluxo ele acontece. Olha que loucura. Então, por isso que quando a gente trata essas disfunções de mobilidade cervical nessa região aqui, a gente vai dar mais mobilidade para todas essas estruturas e essa condução neural da cervical alta lá para o diafragma, na partezinha específica que controla, né, esse refluxo para não acontecer, ela vai funcionar adequadamente. E aí a gente consegue melhorar o refluxo, tá? Porque se o refluxo fosse 100% normal, era para todos os bebês terem. 100% dos bebês terem. Porque tem alguns que têm e outros não. Entendeu?
Então a gente começa a enxergar o paciente como um todo. É isso que vai dando mais segurança para a gente, porque aí a gente sabe o que é que está fazendo, né? Não, eu vou mexer aqui porque vai melhorar isso. E aí quando você explica isso para a família, faz todo sentido. Fala, meu Deus, como eu nunca pensei nisso. É verdade. Caramba, gofava 20 vezes no dia. 15 agora parou de gofar. Ó, Amanda, melhorou, não tá gofando mais. Acontece isso contigo, Amanda, aí? Sim, demais. Muito, muito mesmo. As mães relatam bastante sobre isso, principalmente na questão da redução. Às vezes começa, ai, ele gorfava 10 vezes no dia, agora tá só 2. Acredito, hoje ele nem gorfou ainda. Até eu, assim, às vezes elas nem reparam, chegam no consultório, né? Durante o atendimento era um bebê que gorfava, a gente não podia mexer, que ele tava gorfando, né? E aí esses dias também tive um atendimento assim, já no segundo atendimento ele voltou, ele não gorfou nenhuma vez. Eu falei, nossa, hoje ele não golfou, né? Nenhuma vez para ver se ela se acredita que ele quase não tá golfando. Eu falei, tá vendo? É o tratamento, né? Fazendo efeito. As Incrível. manipulações. Incrível, incrível. Então é muito importante você ver como essa questão do torcicolo, ela não é só essa questão postural, né? Não é só essa questão postural. Até se fosse só essa questão postural, é importante tratar. Esse bebê ele vai crescer com limitações, com disfunções de mobilidade tecidual no corpo. Então isso vai alterar o desenvolvimento motor desse bebê. Muitas vezes aquela fisiomotora que a gente tá lá, meu Deus, enxugando gelo, fazendo estimulação, fazendo exercício, ensinando essa família a fazer, e às vezes esse paciente não evolui, não evolui, não evolui, são por causa desses bloqueios, dessas disfunções de mobilidade. Quantas vezes a gente não pega um paciente que está lá até com leve atraso, não está conseguindo fazer tanta coisa, e a gente dá umas manipuladas, mexe aqui, mexe ali, e o paciente deslancha, né? Então, por conta do toxicólogo que estava influenciando nisso, influenciando nessa questão motora, e aí a gente ainda fica, ah, mas o pescoço aqui, ó, não tem nada, então tá ok, não é toxicólogo, que nem seu professor aí, né? Não, não tem toxicólogo, não. E a gente vai comendo bola, vai comendo bola, vai comendo bola, vai comendo bola. E eu sempre falo, gente, quem trabalha com pediatria não pode comer bola. Não pode comer bola porque a gente tá lidando com a nossa futura geração. A gente está lidando com as vidas futuras, com o adulto na vida futura. Então a gente precisa ter conhecimento para atender esse paciente da melhor forma possível, porque a gente vai impactar o resto da vida desse paciente, né? Tu ia falar alguma coisa? Fala, mano. Inclusive, eu peguei um bebê, já até comentei com ele, assim, foi bem de início. Ele veio de outro profissional, esse da capital aí que atendia ele. Ia lá uma vez na semana. Ele deu alta para esse paciente. Ele ainda tinha um CVAI de 6, alguma coisa, se eu não me engano, por uma plagiocefalia. Aí a mãe me relatou que na avaliação ele disse que ele tinha um torcicolo, mas assim, ele nunca mais falou do torcicolo, fazia mais só manipulação, só no crânio mesmo. Só no crânio. E aí recebeu alta. Só porque ela ainda achou que estava meio estranho, viu minhas postagens, foi assim que eu comecei a postar. E ela, vou marcar uma avaliação. Quando eu vi esse bebê que eu avaliei, ele estava totalmente compensatório, assim, tava assim, não tinha como aquele bebê ter tido alta. Então não tinha nem como ele ter tido alta, assim, era visível para outra pessoa olhar. Ele para sentar, ele descarregava totalmente o peso no lado da pelve, o pescocinho ainda girava muito. E aí a gente começou o tratamento dele. Ela, nossa, como que, assim, pagando um custo Uma alto, ela saía aqui, fortuna. era muito caro, muito mais, assim, do que o meu tratamento aqui, era elevado, assim, o triplo. E ela ficou extremamente chateada, porque apesar dela estar buscando, né, o resultado, o profissional não fez esse, comeu bola, como diz você, né, nesse tratamento. E graças a Deus a gente atendendo ele, com 4 atendimentos ele melhorou muito o torcicolo. A simetria já estava um pouquinho mais, porque ele já estava ali com 6 meses, a gente conseguiu ainda diminuir, mas hoje ele está com 4,25, se eu não me engano, de CVAI. Já Então, ficou assim, já ok. já ficou, para ele tá Tá excelente, né? Tá perfeito. ótimo. Escola não teve mais, teve um pouquinho de atraso, porque demorou, né? Pra ele ter esse tratamento mesmo no torcicolo. Mas hoje ele já estava perfeito, melhorou 100%, acompanhando os marcos. Então, assim, se ele tivesse tido aquela alta e a mãe não tivesse tido esse olhar também, com certeza ele estaria bem mais prejudicado, Sem tanto no dúvida. quanto nas compensações. E olha que interessante. Quantos atendimentos esse paciente já tinha feito? Ele tinha feito, eu Com não sei outro exatamente, mas profissional, né? com outro profissional ele já estava 3 meses, aí recebeu alta.
Nossa. Então, assim, eu acho que ele liberou ele mais porque já estava passando o tempo que ele promete, mas não tinha tido o Resultado. resultado completo. Tá vendo? É isso, gente. A gente não pode comer bola. Tem profissional ruim em toda a área, né? E aí, graças a Deus, a Amanda, essa criaturinha caiu aí na mão da Amanda. Então, imagina esse paciente ia ter gastado uma fortuna, a mãe viajando para outra cidade, né? Mãe, gente, é igual uma leoa. Ela quer fazer de tudo. Tu que é mãe, tu sabe. Fazer de tudo para oferecer o melhor pro filho dela. Então, se ela viajar 500 quilômetros, ok, ela viaja. Eu já atendi um paciente que viajou mil e tantos quilômetros. Você acredita? Para ser atendido aqui. Aí, assim, ela tem família aqui, ela ficou aqui por um mês para a gente fazer o tratamento uma vez por semana e eu consegui dar alta. Esse paciente sofria muito com disquesia, mas é isso. Então, assim, a gente lidar com esse tipo de gente, essas mães querem oferecer o melhor e se a gente trabalha com esse público, a gente precisa ter esse conhecimento. Então, assim, conhecimento é poder. É assim que a gente vai ter essa segurança para gerar esse resultado, certo? E aí conseguir dar alta de forma rápida. É isso, inclusive, que eu vou mostrar para vocês nas aulas lá do workshop, certo? No dia 28, 30 e 31. Se você ainda não se inscreveu, corre, se inscreve lá no link da bio. É online, gratuito, vai ser o último, né? Eu vou mostrar todos os pilares, vou mostrar tudo detalhado que a gente está conversando aqui para você conseguir gerar esse resultado e não comer mais bola, entendeu? E aí você ser profissional assim, igual a Amanda, que vai ser a salvação de muita gente, graças a Deus. E Amanda, me diz uma coisa, qual conselho tu daria para um fisioterapeuta que já trabalha com pediatria, ou que ainda não, mas quer entrar nesse mundo, só que ele ainda não conhece a terapia manual pediátrica? Pra ele correr logo. Corre e aproveita aí do workshop aí, não é fazendo propaganda, porque assim, não estou ganhando nada por isso. Eu agradeço a oportunidade do Icaro por estar aqui, livre, espontânea vontade mesmo. Queria mesmo mostrar para as pessoas como é importante, quem está assistindo, as pessoas que estão vendo aí sobre o workshop, que vale a pena, vale cada centavo. É uma coisa assim que eu não me arrependo de modo algum. E quem está interessado nessa área deve mesmo se aprofundar aí, principalmente no tema, na terapia manual, que simplesmente muda completamente. O que você sabe cai por terra. Se você não tem nenhuma noção ainda, você vê que realmente transforma a sua cabeça, tudo que você já estudou. Então, abre ali uma porta a mais para isso. E você realmente não tenho certeza que ninguém vai ficar desperdiçado nem um pouco do conteúdo. Então, assim, a terapia manual avançada era uma coisa que eu realmente não tinha ideia de quão grande e tantos benefícios trazia, principalmente para o bebê. Porque a gente, assim, tem, como fisioterapeuta, a maioria tem aquela resistência de trabalhar com bebês. Até eu também tive, principalmente os recém-nascidos, porque a gente fica, nossa, é frágil, né? Mas eu vou manipular, vou mexer. E o TEMAP, ele é uma técnica tão, a gente vê assim mesmo, tão leve, que eles não sentem, não incomodam, eles dormem, eles ficam tranquilos. A maioria dos bebês dormem, né? Às vezes eles ficam um pouquinho irritados porque ele tá pegando, mas falar que gera dor não gera desconforto. Então a maioria deles sai relaxados, dormindo, tranquilos. Então é uma coisa assim que você vê que parece mágica. Você pegou no bebê ali, ele ficou. Tem bebê que entra pra mim dormindo, sai dormindo, ele nem vê que eu mexi nele. Ele veio do jeito que entrou, saiu, não me viu nem minha cara. Então, assim, Nem principalmente conheceu a tia Amanda. justamente quando a gente vai só manipular eles mesmos, tá ali só na manipulação, os recém-nascidos mesmo, eles nem vê. Entrou, acabou. Foi embora, a mãe, nossa, nem acordou. Então, assim, é tão mágico mesmo, mágico, que eu indicaria para todo mundo. Quem está querendo entrar nessa área da pediatria, faz o curso do Ícaro, que não vai se arrepender. O TEMAP aí, realmente, ele transforma. Eu falo que ele transforma vidas, tanto da gente como profissional, tanto os pacientes, que têm a honra de receber esse tratamento, né? Ai, que maravilha. E Fico muito principalmente, feliz. só para finalizar assim dessa fala, eu falo como mãe. Eu falo muito para as mães dos meus pacientes que era o que eu queria, se meu filho precisasse, que já precisou em várias outras áreas, ter profissionais com esse tipo de pensamento. Principalmente o não gerador, tratar ali ele como um bebê mesmo, como ele fosse um ser humano adulto, que sente, que entende. Então, que às vezes a gente pega a criança e quer forçar eles a fazer. Já peguei muitos profissionais aí enfermeiros, médicos, para tratar uma criança como se ela não tivesse escolha também e tivesse que fazer ali a força e pronto, tem que fazer, tem que ter resultado, senão acabou.
Então, o Temap eu falo que é isso, eu me coloco no lugar das mães, tanto para tratar com amor, que a gente ali são toques tão suaves que o bebê, você respeita o bebê, né? E isso ele entende também, ele entende quando você fala com ele, quando você conversa, explica o que, que você está fazendo, e eles colaboram. Então, aí é um ponto muito positivo que eu acho como mãe, nem tanto como profissional da técnica do Temap. É incrível quando a gente entende, né, esse conhecimento assim. Esse é um dos pilares da terapia manual avançada pediátrica, é a gente entender que o bebê, ele não é um brinquedo, não é um boneco, ele tem sentimento, ele entende. Se você falar com ele, ele vai colaborar, né? E a gente aprende isso lá. E por isso que esse, parece essa mágica, né? Que o paciente entra dormindo, sai dormindo, e diferente, muito diferente daquilo que a gente aprendeu na faculdade, né? De alongar, de chorar, de causar dor no nosso paciente. E Amanda, para finalizar, me diz aí o que aconteceu que você jamais imaginou que seria possível e depois de você aplicar o método, assim, aconteceu uma coisa muito diferente assim nos seus atendimentos depois de você aplicar o método TEMAP. Teve alguma coisa que te marcou assim, em algum atendimento, de algum paciente específico? Desse paciente mesmo, esse que veio de outro profissional, né? Quando eu comecei, ele foi, inclusive, um dos primeiros. Quando eu comecei a atender ele, a mãe, assim, o que já estava, eu ainda não tinha tanta confiança, né? Tava ali com conhecimento, como ele foi um dos primeiros, mas o que me marcou foi a primeira mensagem que ela me mandou. Ela, nossa, parece, ele já tinha um atraso no desenvolvimento. Ela parece, me mandou falando que ele tinha batido palma, eu acho, a primeira vez. Ela falou assim, parece que toda vez que ele sai, ele aprende alguma coisa nova. Mas é só ele sair, ele aprende, ele desenvolve uma habilidade nova. Ou ele bate palma, ou ele dá tchau, ou ele faz alguma coisa assim que ele não fazia. Então, no dia que ela me mandou essa mensagem, eu realmente aí eu comecei até a confiança a melhorar um pouquinho mais. Ela mandou 2 sessões seguidas e ela, e toda vez a gente conversava, ela, não, realmente, ele sai da sessão, ele aprende, ele desenvolve, assim, no mesmo dia eu já vejo ele fazendo uma coisa que ele não fazia de jeito nenhum. E mãe, quando é mãe de bebê, a gente repara em tudo, que ele, até o Então, jeito que ele respira. Então, assim, depois disso, da primeira mensagem que ela me mandou, olha, ele bateu palma, que eu, inclusive, brinquei com ele de bater palma depois do atendimento. E ela, olha, ele foi pra missa, pra igreja, e ele batendo, juntando as mãozinhas. Então, isso aí eu vi como realmente fez a diferença nele. E o atendimento usando, foi todo totalmente usando os métodos do TEMAP. Não teve nenhuma outra associação de técnica. perfeito. É literalmente a gente tá desenrolando os nós dessa criatura, né? Tá Sim. causando limitação ali e a gente vai fazendo com que ele vá se desenrolando. Por isso essa sensação de toda vez que sai parece que ele faz uma coisa nova, né? Porque Sim. essas disfunções estavam limitando, literalmente, atrapalhando o desenvolvimento motor da criança. Então a E gente ela, precisa por isso. Pode ela falar. viu até nesse sentido mesmo. Ela falou assim, não porque ele aprendeu uma nova habilidade, porque eu bati palminha com ele lá, mas ela falou realmente nesse sentido, que as liberações liberou mesmo uma coisa que ele estava impedindo ele de ser feita, né? Então tinha uma tensão ali que não estava, ele não estava conseguindo. Poderia até querer bater palma um ladinho dele, que era bem mais tenso do que o outro, a mãozinha era sempre fechada. Então, assim, liberou e ele realmente relaxou, aprendeu a fazer coisas novas. Isso é gratificante demais, eu fico super feliz. Amanda, brigadão pela participação, foi muito bom o nosso bate-papo. Quero agradecer mais uma vez, porque eu sei que não é fácil a pessoa do Neida fazer uma live aqui. Mas eu que É, agradeço a oportunidade também. Sou muito feliz por ter vocês lá da comunidade, tanto a Karine, sua esposa, que também assim tá sempre ali para nos socorrer com o suporte e tudo. Vocês, assim, é um dos cursos que eu fiz, já fiz bastante aí nessa área, mas foi um dos cursos que eu fiz que mais tive retorno, não financeiro, mas assim, de questões de conhecimento mesmo, de troca, de estar, a gente às vezes está com uma dúvida, porque não sabe tudo ainda, né? Ninguém sabe tudo, mas vocês estão sempre ali. Até a Karine, às vezes ela responde como fisioterapeuta mesmo, que eu falo que ela já é um ela é, pouco, ela né? é. Ela acompanha tudo e ela já sabe também. Então, assim, eu vejo ali, eu sou extremamente grata pela comunidade, os participantes são tudo assim mesmo. É um segundo bônus que a gente ganha, eu falo que o bônus maior é aquele grupo, que ali a gente ganha o conhecimento e ganha todo o suporte ali de vários profissionais juntos. Então, muito obrigada pela oportunidade também.
Precisando, pode chamar novamente, que a primeira que é difícil. Do resto a gente vai. Não, mas pela primeira foi ótima, foi maravilhosa. Brigadão, gratidão aí pela participação. Foi ótimo bater esse papo. E é isso, gente. Então, para a gente conseguir gerar resultado no nosso paciente, a gente precisa aprender a tratar essas disfunções, entender o que é que precisa ser tratado, para a gente ter segurança na nossa avaliação e no nosso tratamento, ter segurança para falar com as famílias, né? Explicar para a família o que é que está acontecendo. Isso muda o nosso jogo, isso muda o nosso atendimento, né? Então é isso que vocês vão aprender lá no workshop que vai acontecer nos dias 28, 30 e 31 de outubro. Se você ainda não está inscrito, quando acabar essa live aqui, clica lá no link da minha bio, se inscreve para você garantir sua vaga, vai ser 100% online e gratuito, é o último esse evento, ele não vai mais existir. Ou se você ainda não está inscrito e está aqui na live, comenta pediatria aqui no chat que você vai receber o link aí no seu direct. Beleza? Amanda, brigadão mais uma vez, certo? Continue sendo essa profissional incrível que você é. Você, assim, é uma das alunas lá mais engajadas e que manda resultado. Eu fico, assim, fascinado com seus resultados. E em tão pouco tempo, né? Em 6 meses, que você começou os estudos até onde você está hoje, você ter dado esse boom, esse crescimento aí gigantesco de paciente viajando da cidade de 300 mil habitantes para ir para a sua de 8 mil habitantes, sua agenda lotada e você com esses resultados incríveis pode ter certeza que isso é com mérito seu, né? Porque você senta, estuda, aplica, sabe? E você treina e vai lá e pergunta e tira dúvida e a gente tá junto e manda o caso e a gente discute junto. É isso que faz o profissional melhorar, né? É procurar sempre estar evoluindo e você faz isso o tempo todo. Eu tenho muito orgulho de ter você lá com a gente, viu? Obrigadão. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Abraço.